mais adiante. Presume-se de imediato o perigo imora e a fumaça do bom direito, e com isso indisponibiliza-se os bens dos acusados cautelarmente. Não digo que não exista superfaturamento no setor público. Eu acho que no setor privado é bastante discutível se existe ou não. Mas no setor público eu acho que existe. Mas tem que ter provas irrefutáveis para sustentar esse tipo de acusação. No caso particular desse processo, lembro-se que quando saí da função IDS, a obra estava finalizando as fundações e não havia qualquer sombra de aditivo contratual. Então eu peço ao senhor sua atenção, peço à excelência atenção, porque na hora de individualizar. Como leigo, não consigo entender como se possa falar em superfaturamento numa denúncia sem ter uma perícia prévia na fase de inquérito. É uma acusação sem provas. É uma mera ilação apoiada na pós-verdade. Veja, eu só pedi ao senhor que fosse mais objetivo com relação aos fatos, porque a sua defesa, os seus ilustres advogados vão tratar de todos esses detalhes. Eu só queria colocar duas coisas. Primeiro, que além da obra, também das obras, pelas suas características, tem a obra cara, que não é uma obra superfaturada. O que é uma obra cara? É uma obra que tem arquitetura arrojada, recuperação de patrimônio artístico, complexidade tecnológica e outras, inclusive sociais. A Torre Pituba tem alguns ingredientes. Solo para fundação e contenção, que são complicados. Construção durante o mercado da construção civil altamente aquecido. Preço de insumo elevado e uso de material importado, porque senão não empregava. Normas de construção sofisticadas e demanda pelo pico. Eu não vi isso, mas me deixaram preso com o engenheiro da obra durante 5 dias e eu pude constatar essas coisas. Então, da mesma forma, apenas só para dizer, é que na hora que se coloca uma âncora, se colocou para os jornais uma âncora baixa de 320 milhões, sem qualquer projeto, informação de solo, etc. Em 2008, ainda não era nem 2010, se colocou 320. E esse preço é tomado como preço verdade, quer dizer, um preço ficcional e que é tomado como preço verdade. Uma âncora discreta, que ninguém sabe, que é 588, que foi o preço da OAS. O preço com aditivo, 580, e aí sim, entra a âncora alta, a do superfaturamento, que coloca o valor do aditivo com valor de reajustamento e despesa de licenciamento, porque teve que pagar à prefeitura toda a urbanização em volta. Como o MPF é conservador e para evitar perícias e procedimentos complexos, aceitou adotar modestamente como superfaturamento incontestáveis 150 milhões, como se esse valor pudesse ser um fator de majoração. Na realidade, qual é o fator? É um superfaturamento de 900, ou seja, a âncora alta, 1,2 milhão, menos 320 milhões, que é o preço inicial. Então, nós estamos com 900 milhões, que hoje saiu já dizendo que o superfaturamento dessa obra é de 1 bilhão, ou seja, praticamente o preço que a gente chegou pelo jogo de âncoras de heurística. Eu realmente tenho um trabalho, um ensaio que eu fiz em cima disso e o meu advogado irá apresentar no período correto. Então, era o que eu tinha a esclarecer. Perfeito. O senhor falou a certa altura sobre a contabilidade da empresa e disse que tinha uma contabilidade e uma outra forma paralela, é isso? Não falei isso. O senhor pode esclarecer melhor a esse respeito? De contabilidade? Sim. Não, a contabilidade só é uma, tá certo? Só é uma, que é a contabilidade, que são as coisas contábeis. Se existe algum controle, não contabilidade, controle, de quem usa a caixa 2 tem que ter controle, tá certo? E esse controle só circula entre a diretoria financeira e a controladoria, porque ninguém mais toma conhecimento e ninguém é maluco de colocar isso de maneira aberta. Então não existe, só circula, só quem sabe é a controladoria e a diretoria financeira. Porque na OAS só quem tem dinheiro é a diretoria financeira. As obras não têm dinheiro, que ela envia direto
o recurso para a matriz e recebe o dinheiro dentro de uma programação financeira para pagar os fornecedores e pagar a mão de obra. Quem era, na época, o diretor financeiro? Eu não sei quem, na época, eu não sei se era Alexandre Torinho ou Sérgio Pinheiro, não sei. E há menção de um setor de operações estruturadas. O senhor pode esclarecer isso a respeito? O quê? O setor de operações estruturadas. Olha, o setor de operações estruturadas é o que eu chamo de controladoria. Na minha época lá, ninguém chamava de operações estruturadas. Podia ser até que tivessem já colocado algum apelido de operações estruturadas, mas se chamava de controladoria. Controladoria era um grupo que era ligado à diretoria financeira, era hierarquicamente ligado à diretoria financeira e que era encarregado de fazer pagamentos, não digo ilegais, fazer pagamentos, via de regra, em caixa 2. Seja para campanha, seja para uma determinada despesa que não se queira que apareça, ou ela fazia esse tipo de não era, como se diz hoje, tudo é propina e vantagem devida. Hoje seria contribuição para a campanha, seria propina, mas na época podia não ser. E quem é que participava desse departamento de operações estruturadas? As pessoas que vieram aqui e fizeram o depoimento e a delação. O senhor pode nominá-las? Olha, eu conheci 2, Machado e Adriano. Os demais eu já até esqueci o nome, porque não tinha contato nenhum. E eles eram subordinados a quem na empresa? A diretoria de finanças. E na época, quem era o diretor de finanças? O diretor de finanças, eu não me lembro se era Alexandre Torinho ou Sérgio Pinheiro, não me lembro. Com relação a esses pagamentos, então o senhor refere que não teve nenhuma participação? Não, absolutamente. Porque a denúncia refere que o senhor teria, na verdade, autorizado pagamentos, teria operacionalizado pagamentos. Eu nunca. Não, a denúncia diz, mas se o senhor verificar os depoimentos desses delatores. Não, eu só peço que o senhor responda. Não. Isso eu vou verificar no processo. Se o senhor verificar, o senhor vai ver que isso não existe. A peça está dizendo isso. Foi o que eu disse. Eu fiz um protesto velado contra o Ministério Público a colocar isso na peça acusatória. E a contratação especificamente com relação à empresa Mendes Pinto, o senhor participou de alguma forma? O senhor disse que teve contato com Paulo Mendes Pinto. Quando eu tive contato com Paulo Mendes Pinto, já era definida e decidida a obra. Léo pediu para eu ter contato com ele, porque ele queria fazer a contratação em nome da Petros para uma obra em Salvador, de um edifício inteligente em Salvador. Então, nessa época já estava contratada a empresa? Creio que sim. Mas você está falando da empresa OAS ou a Mendes? Não, Mendes Pinto. Mendes Pinto. Mendes Pinto. Creio que sim. Porque ele, inclusive, me disse, eu não vi, mas ele me disse que já tinha procuração. E quanto à empresa OAS? A empresa OAS não. A empresa OAS, foi feito um processo seletivo. E eu não acompanhei muito de perto, o processo seletivo, eu tinha delegado, mas foi um processo seletivo que eu não tenho conhecimento de qualquer irregularidade, não tenho nenhum conhecimento. A única coisa que circulou foi um panfleto, da Associação dos Engenheiros da Petrobras e tudo mais, mas já perto de eu sair, final de 2012. Mas não tenho conhecimento. Em resumo, o senhor nega totalmente a acusação que é feita contra o senhor? Sim, nego veementemente. Eu devo perguntar ao senhor, foram ouvidas como testemunhas indicadas pelo Ministério Público Federal Alberto Youssef, Ricardo Ribeiro Pessoa, Pedro José Barusco Filho, Antônio Luiz Viana de Souza, Ana Luísa Lousada Pereira, Fernando Migliaccio da Silva, Gilberto Alves Mascarenhas da Silva Filho, Ana Paula Souza da Silva, Benedito Barbosa da Silva Júnior,
Nestor Cunha Cerveró, César Bahia Alice Carvalho dos Santos e Jean Clécio Salles dos Santos. A pergunta que eu faço é se o senhor conhece essas pessoas e tem alguma coisa pessoal para alegar contra alguma delas? Não, alguma delas não. Eu conheço Benedito Júnior e conheço o Ricardo Pessoa. Ricardo Pessoa foi meu colega na OAS e Benedito Júnior era o Léo da Odebrecht, se a gente fosse comparar. E o senhor tem alguma coisa pessoal para alegar contra eles? Não, absolutamente. Passaria então a palavra ao Ministério Público. Excelência, só inicialmente para fazer um esclarecimento, já que foi mencionado pelo interrogando uma tentativa de acordo de colaboração premiada. Certamente isso já foi explicado para o interrogando sobre o procedimento de acordo de colaboração premiada, e no momento em que esse acordo não avança e que se encerram as negociações, o Ministério Público, até por dever legal, não pode usar esses anexos nem para o bem nem para o mal. Portanto, os anexos que o senhor eventualmente tenha entregado em algum momento ao Ministério Público Federal têm que ser integralmente desconsiderados e não podem ser usados em nenhuma hipótese para qualquer situação nesses autos. A denúncia do Ministério Público Federal é baseada não apenas em depoimentos de outros colaboradores, mas em um sem número de provas que está nos autos. Com relação a esclarecimentos para o senhor, no período em que o senhor exerceu esse cargo de diretor superintendente Norte e Nordeste, quais eram as atribuições do senhor? As atribuições, eu falei, primeiro, era planejamento, prospecção de novos negócios, prospecção e, se puder, botava para dentro novos negócios, um acompanhamento crítico e macro das obras e contratos que era feito, e o papel institucional local, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Certo. O senhor disse que as diretorias, as superintendências, elas não tinham uma relação nem vertical nem horizontal. A quem que o senhor se subordinava? Não, vertical tinha. Não, estou falando vertical, que eu estou dizendo, vertical em relação ao corporativo. Tá certo? Quer dizer, se a gente fosse pegar, era como se tivesse um átomo, digamos assim, os operacionais são os elétrons e eu me reportava ao presidente e aos sócios. Certo. O presidente, que era o senhor Léo Pinheiro. Sim. Normalmente o presidente. Certo. O senhor mencionou aqui a existência de um setor de controladoria, né? Respondendo às questões aqui do senhor juiz. E esse setor de controladoria, nas palavras do senhor, faria o controle de Caixa 2, pagamentos via Caixa 2. Sim. Deve fazer, quer dizer, eu não posso, eu não conheço a mecânica. Eu suponho que quem está lidando com Caixa 2, que pode ser, inclusive, se for roubado, não dá nem para ir para a polícia fazer queixa, eu suponho que haja um controle, tá certo? Quer dizer, é o óbvio que haja um controle, mas esse controle é o que eu estou dizendo. Se existia, estava entre a diretoria de finanças e a própria controladoria. Certo. O senhor, na sua função de superintendente da região Norte e Nordeste, não tinha o controle de pagamentos efetuados com relação a obras de centro de custos da responsabilidade da sua diretoria? Veja bem, depende do que você esteja querendo falar. Não vamos confundir. As despesas operacionais das obras, eu tinha, quer dizer, poderia ter, porque estava ao meu alcance. Porque, na realidade, a gente não pensa, se eu fosse ficar com cada obra de vulto, imagine uma Arena Fonte Nova, se eu fosse ficar vendo lançamento por lançamento, eu não fazia outra coisa na vida. Então, inclusive o sistema era voltado para o gerente do contrato. É fácil explicar. Você tem o orçamento como se fosse o mundo real, que era aprovado pelo presidente. O presidente fazia questão de aprovar esse orçamento.
Então está aqui o orçamento. Vinha a obra. Teria que idealmente refletir, quer dizer, o mundo real refletir este orçamento. Então, só variava quando tinha algum dado novo, que podia fugir ao controle, ser um dado macroeconômico. Podia ser um lançamento feito pelo presidente. Podia ser outra coisa. Então, normalmente, quem acompanhava nessas obras grandes era o gerente de planejamento. Quando o gerente de planejamento via alguma coisa que não estava naquelas premissas iniciais, ele aí ia para o gerente de contrato dele e dizia, olha, eu encontrei um lançamento que não estava de acordo com aquelas premissas. Está aqui. Tá certo? Não estava de acordo com as premissas. E aí o gerente de contrato ia, se não pudesse resolver, ia para o líder. Se o líder que resolvia 99%, se não pudesse resolver, ia até o diretor superintendente e ia eventualmente até o presidente, até que resolvesse. Certo. Se eventualmente fossem então efetuados lançamentos de caixa 2 em obras, centro de custos, da responsabilidade da diretoria do senhor, o senhor não tomaria conhecimento? Não tomaria, porque, primeiro, que não faz parte. Se a pessoa fosse colocar pagamentos de caixa 2 dentro, isso não existe. Não era colocado, tá certo? Não era colocado. Isso talvez fosse provisionado, digamos, no orçamento, e isso era despesa, é o que eu chamo de despesa não operacional. Isso ficava no âmbito da diretoria de finanças e da controladoria, porque não é despesa operacional. Certo. Respondendo já aos questionamentos do senhor juiz, o senhor respondeu que conhecia o senhor Hamilton Machado e o senhor Adriano de Quadros. Sim. No decorrer do seu depoimento, o senhor mencionou uma conversa com o senhor Matheus Coutinho. O Matheus Coutinho era também desse setor de controladoria? Era. Foi um esquecimento meu, mas era. Mas ele era ele teve rapidamente, de vez em quando aparecia e foi desse. Mas ele não chegou a ficar, não sei se muito tempo. O senhor tinha conhecimento de qual que era a função do senhor Matheus Coutinho? Para mim era controladoria também, fazia a mesma coisa. Apenas ela era mais graduada e se reportava mais a lei. Certo. O senhor mencionou que conhecia como integrante desse setor o senhor Hamilton Machado. Quais que seriam as funções dele, se o senhor tiver conhecimento? Não, Hamilton Machado ele trabalhava comigo e depois foi chamado para ser desse setor. Tá certo? Enquanto ele trabalhou vinculado ao senhor, quais eram as atribuições do senhor? Ele era diretor da Fonte Nova Participações. Certo. E posteriormente, quando ele passou a atuar perante esse setor de controladoria, o senhor tem conhecimento de que funções ele desempenhava? Ele saiu de minha vida. E o senhor Adriano Quadros, que o senhor mencionou que conhecia? Não, conheci porque ele se apresentou. Só. Eu nunca demandei nada para ele. E ele não conhecia, ele veio, se apresentou e disse, olha, eu sou o Adriano Quadros, estou entrando no lugar, não me lembro de quem, se de Machado ou de Matheus, estou entrando e tal, e muito prazer e tal, e saí. Ele, inclusive, segundo Machado, ele avisou a Machado que não tratasse desse assunto comigo. Então ele não me procurava. O próprio Machado aqui, em depoimento, disse que falou exatamente isso. Certo. O senhor já disse que conheceu e teve conversas com o senhor Paulo Afonso Mendes Pinto. Sim, sim. O senhor disse que isso foi previamente à contratação da OAS para a realização dessa obra. Depois da contratação da OAS, o senhor teve contato com o senhor Paulo Afonso? Olha, primeiro que a gente nunca se livra desse pessoal de consultoria. Ele está sempre procurando trabalho, então está sempre querendo saber se tem obra, se não tem, etc. Então ele sempre liga, tá certo?
Eu liguei umas 2 vezes para ele para saber se ele estava bem atendido pelo líder. Liguei umas 2 ou 3 vezes para ele, disse, rapaz, melhor do que você. Ele brincou comigo e liguei umas 2 ou 3 vezes para ele. Tá certo? Fora isso, eu não tenho recordação de ter falado com ele, porque é como eu estou dizendo, eu acabei delegando em função dos problemas que eu tinha na época. Certo. Consta da denúncia aqui, senhor Manuel, que no dia 5 de outubro de 2011 o senhor Paulo Afonso Mendes Pinto telefonou para o senhor, e esse dia foi justamente o dia que foi efetuada uma entrega de valores pelo setor de controladoria para em benefício da empresa Mendes Pinto. O senhor se recorda desse telefonema? Olha, não me recordo do telefonema e eu posso jurar, apesar de não me lembrar, posso jurar que não se tratou desse assunto, porque eu não sei e não sabia o dia de pagamento de nada. Esse tipo de pagamento eu não tomava conhecimento. Os próprios delatores aqui, disseram, foram muito claros em dizer que não falavam comigo sobre esse assunto. Se não falavam comigo, eu não sabia. Então, ele deve ter, foi uma infeliz coincidência, ele deve ter me procurado por algum outro motivo que não esse motivo. Não esse motivo pecuniário. O senhor conheceu o senhor Mauro Seabra Soares? Mário Seabra Soares, conheço. Em que contexto que o senhor conheceu? Eu não tive nenhum, para essa obra, eu não tive nenhum contato de negócio com ele, tá certo? Sei que ele era sócio, me parece que era sócio de Paulo Afonso, mas conheço ele porque ele é irmão de um fundador e ex-sócio da OAS, Carlos Seabra Soares, tá certo? E conheço ele e o irmão dele, conheço a família toda, mas não tive nenhum contato com ele relativo a essa obra, de discussão com essa obra. Durante a obra pode ser até que eu tenha encontrado com ele, mas não sobre esse assunto. Certo. O senhor disse que depois que foi procurado pelo senhor Paulo Afonso, aí a OAS posteriormente foi selecionada num processo seletivo realizado pela própria empresa Mendes Pinto. O senhor disse que não acompanhou esse processo seletivo, mas que alguém pela OAS acompanhou. O senhor se recorda quem? Foi o líder José Nogueira. José Nogueira, certo. O senhor também disse já no decorrer do seu depoimento que depois da realização do processo seletivo, o senhor tomou conhecimento dessa taxa de 7% a 9% que deveriam ser Depois do pagos. processo seletivo, não. Não. Antes. Antes do processo seletivo, ele disse que, agora, essa taxa ele colocou que seria uma taxa complementar à taxa que ele estava recebendo, não me pergunte quanto, porque era absolutamente insuficiente. Se tratava de custos que ele teria numa obra de um prédio inteligente, mas, evidentemente, a remuneração, e segundo ele, ninguém trabalhava de graça. Uhum. Mas, quando ele procurou o senhor, a empresa Mendes Pinto já tinha sido contratada pela Petros para fazer o gerenciamento dessa obra. Eu não perguntei, mas acredito que sim, porque ele disse que ninguém vai passar uma procuração sem ter um contrato. Ele disse que já tinha uma procuração que dava a ele plenos poderes para fazer essa contratação. Certo. Então, e o senhor não achou estranho que teria que efetuar um pagamento desse valor dessa taxa quando a empresa já estaria recebendo da Petros? Olha, estranho mas é absolutamente, a OAS nunca abandonou obra privada. É absolutamente corriqueiro que gerenciadores cobrem de um lado ou de outro, cobrem alguma coisa ou a título de comissão, porque vai um negócio, ou a título de taxa de administração, que era ainda do velho tempo de administração contratada, que talvez só quem tenha pego aqui sou eu. Eles sempre cobram, e é normal, por exemplo, em arquitetura, e esse tipo de remuneração é normal. O que ele garantiu é que era absolutamente, não sei, era absolutamente insuficiente o que
e que ele iria colocar esse 7% para todos os que fizessem parte do processo seletivo. Ninguém ia ficar livre disso porque não tinha condição, ele não tinha condição de ser uma gerenciadora e integradora sem receber os custos que isso representaria. E aí ele fez a comparação com a sede de Vitória. Certo. Nesse contexto na participação desse processo seletivo, o senhor relatou que teve contato com o senhor Didier Cruz. Sim. 2 contatos. Certo. Só para esclarecer, o senhor também disse que nessa conversa foi referido o acordo da Bahia, é isso? Não. Não? Eu disse o seguinte, o primeiro encontro com o DGE foi para avisar que a Odebrecht, segundo Paulo Afonso, estava fora, e que ele disse que já sabia. O segundo, teve uma reunião prévia entre Léo Pinheiro, se tinha alguém da OAS também, eu não sei, mas foi Léo Pinheiro com a alta direção da Odebrecht. Eu não digo que o Marcelo estivesse presente, mas deve ter sido, no mínimo, Paul Ottite ou Benedito Júnior. E aí, eles, nessa reunião, não sei se tratou somente desse assunto ou de vários assuntos, ficou definido que eles iam aplicar novamente o acordo da Bahia. Só vamos precisar fazer mais uma interrupção técnica.